Pode tentar mudar os slides, por favor. Bom, a gente no encontro passado refletiu sobre o final da regra 3. Faltava uma parte, uma frase, mas é uma frase mais esotérica, eu achei que seria bom a gente retomar mais para frente, senão não vai ser tão positivo quanto agora a gente continuar estudando. Então, a regra 4 fala: som, luz, vibração e forma se fundem e se absorvem. E assim, o trabalho é uno. Ele prossegue debaixo da lei, e nada pode agora impedir o trabalho de seguir adiante. O homem respira profundamente. Ele concentra suas forças e afasta de si o pensamento forma. Então, a gente vai ver um pouquinho ao longo das próximas semanas alguns trechos que vão elucidar esse aforismo, né, essa frase, mas a gente vai ver principalmente nos próximos dias a importância do som dentro do processo de evolução da palavra entoada. A gente vai ver depois um pouco mais sobre luz, e aí vibração e forma são características mais próximas da gente aqui no mundo da personalidade, então talvez a gente consiga ter um pouco mais de familiaridade. E aí depois, quando isso tudo é integrado, a gente segue em frente, e aí, no finalzinho, eu só estou sintetizando, né? O homem respira profundamente, ele se conecta com esse fluxo, e ele concentra suas forças e afasta de si o pensamento forma, ou seja, num dado momento do nosso caminho, tudo aquilo que a gente construiu de forma de pensamento acaba sendo um obstáculo para a descida fluida da alma. Então, a gente vai percebendo que, embora o nosso desenvolvimento mental tenha trazido a gente para cá, é necessário, em um dado momento, que a gente abdique dessa mente, para que, então, a mente superior, a mente abstrata, possa se conectar com o nosso cérebro. É um pouco semelhante ao que a gente vê no trabalho de Hércules, do signo de Sagitário, onde ele tem uma série de pássaros que são altamente destrutivos e emitem sons muito ruidosos. Pode entrar, Van. E ele tem que pegar dois símbolos, e quando ele pega esses dois símbolos, ele repele os pássaros. Os símbolos são símbolos dos nossos chakras. E os dois chakras, que são as portas da alma, são o nosso chakra cardíaco e o nosso chakra coronário. Então, quando a gente, num dado momento, é importante que a gente abra mão das nossas crenças, abra mão da nossa excessiva atividade mental, para que haja uma comunicação entre alma, mente e cérebro. Isso a gente vai ver depois. Ah, pode passar aqui. Vai precisar do seu celular. Ah, é aqui, né? Então, antes de concentrarmos a nossa atenção nessa regra, seria bom lembrar algumas coisas, de modo que a nossa reflexão possa ser conduzida com o melhor proveito. Primeiro, a regra que estamos considerando diz respeito ao trabalho no plano mental. E antes que tal trabalho seja possível, é importante ter uma mente desenvolvida, uma inteligência bem equipada e também ter conquistado uma certa medida de controle mental. Então, para a gente, hoje, a ênfase deve estar em a gente aumentar a nossa cultura, em a gente desenvolver a nossa concentração, em a gente ter cada vez mais familiaridade com a vida no plano mental. Hoje, enquanto sociedade, enquanto humanidade, a nossa vida é emocional. É só a gente observar como são as nossas relações, quais são os estímulos, como a gente responde. É a emoção que domina hoje, é o campo de experiência da humanidade hoje, é o emocional, é o astral.
A gente está buscando uma consciência um pouco mais avançada para um serviço mais avançado, é importante que a gente não abdique ou não negue o nosso emocional, mas que a gente tenha cada vez mais familiaridade com o funcionamento da vida no plano da mente. Como eu falei, mais para frente a gente vai ter que abrir mão disso. Mas nesse primeiro momento é importante a gente entender como a nossa mente funciona, como ela responde em alguma medida à alma, como a mente se comunica com o cérebro e muitas outras coisas que a gente vai ver por aí. Mas é importante ir transferindo essa polaridade do emocional para o mental. Como é que a gente faz isso? Sendo menos reativo, né? Observando, criando um espaço interno, acontece alguma coisa, não precisa reagir naquele momento. A não ser que seja algo urgente, que demande uma atenção necessária, aí tudo bem. Mas na maioria das vezes não é, né? Então observa, você está reagindo a todo impulso que chega até você emocionalmente? Ou você está ponderando, analisando, refletindo, organizando, e aí sim, tendo uma ação interna. Hoje a gente falou um pouco disso na nossa reflexão do grupo da manhã, né, de meditação. Então vale a pena. Gostei lá, quem puder, gosta de olho, é muito hábil nas palavras, ajuda a gente a entender melhor. Mas basicamente isso é algo que a gente deve fazer para ontem, tá? E então o amor é o grande unificador, o impulso atrativo básico, cósmico e microcósmico. É o segundo raio, né? O amor como essa energia magnética atrativa. Mas a mente é o principal fator criativo e é a utilizadora da energia do cosmos. Ó, o primeiro princípio hermético, mentalismo, né? Tudo que acontece aqui no mundo externo tem uma causa e uma organização na mente. O amor atrai, mas a mente, além de atrair, repele, né? O amor atrai quase que tudo. Aí a mente vai ter que repelir aquilo que precisa do que não precisa. A espada que separa o joio do trigo é a mente, de forma que a sua potência é, para a gente ainda, inconcebível. Quando a gente tiver como humanidade uma polarização, como a gente tem hoje no emocional, nem sei dizer o que será possível para a gente enquanto civilização. Poderíamos pensar em uma condição do mundo em que o intelecto... Perdão, é uma pergunta. Podemos pensar em uma condição do mundo em que o intelecto seja tão potente quanto é, hoje, a natureza emocional? Que eu falava, né? A humanidade está evoluindo para uma era em que os homens funcionarão como mentes, quando a inteligência será mais forte do que o desejo, e quando os poderes do pensamento serão usados para o apelo e para a condução do mundo, como agora são empregados os meios físicos e os meios emocionais. Então, é uma meta aí, um pouco distante ainda, mas que vai acontecer em algum momento. A segunda lembrança necessária, lê para mim, tá, gente? Assim, eu estou conseguindo. A primeira frase. O trabalhador na magia é quem sustenta essas forças, deve ser a alma. E isso pelas razões seguintes. Então, a gente viu que a gente deve desenvolver a nossa mente. A gente viu que o amor é o princípio integrador. E aí a gente viu todas essas habilidades da mente. Mas não deve ser a mente quem deve controlar tudo isso. Deve ser a alma, essa mente abstrata, o nosso eu verdadeiro. E aí, por que então que deve ser a alma e não a mente quem deve conduzir o trabalho mágico, o trabalho de magia? Porque somente a alma tem uma compreensão clara e direta do propósito criativo e do plano. Então, é o que a gente faz aqui na nossa meditação. Tentar sensibilizar a nossa mente e o nosso cérebro para o plano da alma, para esse plano criativo. Então, a gente criar um ninho para que essa alma ou o próprio Espírito Santo venha fecundar a nossa consciência. Então, é isso. Né? Na meditação, a gente faz isso. A gente cria um campo para a alma atuar. Somente a alma, cuja natureza é amor inteligente, a alma, ou seja, somente para a alma, cuja natureza é amor inteligente, podem ser confiados o conhecimento, os símbolos
e as formas que são necessárias para o correto condicionamento do trabalho mágico. A mente pode ler isso, mas ela não tem domínio. É a alma quem consegue entender. A gente vai ficar mais claro depois qual que é a palavra a ser usada, quando ela deve ser usada. Então, se a gente for usar isso só racional ou intelectualmente, não funciona, né? Em alguma medida, a alma precisa organizar essas informações na nossa mente. Somente a alma tem o poder de trabalhar em todos os três mundos simultaneamente e, contudo, permanecer à margem, e por isso karmicamente livre dos resultados de tal trabalho. Então, a alma, ela consegue organizar, integrar a personalidade, mas ao mesmo tempo ela funciona como observador. Aí ela vai impressionar a personalidade vai atuar, mas ela está como observadora, ela só joga o estímulo. Aí cabe a gente aqui tentar entender, se organizar, para então dar continuação nesse plano criativo. A alma inspira e recorda. Inspira e recorda. Somente a alma é sinceramente consciente do grupo e impulsionada por propósitos puros, não egoístas. A gente viu na regra anterior a importância de matar a ambição, né? Para que a gente vá dando esse controle para a alma. Somente a alma, com o olho aberto da visão, pode ver o fim, desde o começo, e pode sustentar firmemente o verdadeiro quadro da consumação final. Então, a alma mantém esse plano intacto, desde o primeiro passo até como vai ser a realização final. Ela mantém e ela fica o tempo todo, todos os dias, 24/7, tentando inspirar a gente para que a gente consiga responder mais conscientemente a esse plano. Então, esse é o trabalho da alma, de contínua inspiração. Claro. A personalidade tem alguma consciência antes de encarnar desse plano da alma? A personalidade, ela se forma, se constrói a partir do momento em que a encarnação surge. Então, antes da gente vir necessariamente encarnar, a alma está lá com o seu plano construído. E aí ela vai adquirindo matéria mental para construir o corpo mental da personalidade, matéria emocional e matéria física orgânica. E aí, então, quando ela encarna, aí essa personalidade ela começa a ser construída. Ela já tem uma ideia de como vai ser, né? Então, escolher o signo que vai nascer, escolher os raios. Ela, a partir da encarnação anterior, ela tem ideia de como vai ser. Mas aí essa personalidade ela vai ter o desenvolvimento dela. E no plano da alma, a alma inconsciente já estiver um pouco mais adiantada, naturalmente a matéria ou a substância que compõe essa personalidade já vai ser mais responsiva, porque foi feito um trabalho em vidas anteriores. Se ela não for tão responsiva, é porque o plano ainda é desenvolver a própria personalidade. Entendi. Então, isso vai depender muito de cada caso, né? A gente está estudando dessa parte um pouco mais avançada, porque em alguma medida a gente está aqui e a gente está respondendo em alguma medida a alma. Mas talvez esse ensinamento não faça sentido para uma outra pessoa que está no plano de desenvolvimento de plexo, de personalidade mesmo. Então, cada qual no seu lugar, né? Imagina, lembra a primeira parte para mim? Os trabalhadores com a magia negra possuem igual poder? Então, uma pergunta. A gente está falando sobre um trabalho de magia branca, né? Os termos nem são mais usados hoje em dia, mas seria uma magia da alma, é uma magia da personalidade. Então, é uma pergunta, né? A gente está falando de magia, mas quem trabalha com magia negra tem o mesmo poder do que esse tipo de trabalho que a gente está fazendo? É uma pergunta que pode surgir, né? Não. Eles podem trabalhar nos três mundos: físico, emocional e mental. Mas eles trabalham do e no plano da mente. Não acessa a alma. Acessa em alguma medida, né? Mas não, ainda a alma não é o dominante. Portanto, fora do próprio campo de esforço, como faz a alma. Então, o que acontece? A alma trabalha de fora de maneira desidentificada. Ela é o guia do processo criativo da personalidade.
Quando um trabalhador trabalha com magia negra, ele está dentro do próprio campo. Então, ele vai manejar, manipular energia mental, emocional, física, mas ele faz parte do que ele está manejando. A alma é uma alma observadora. É dito, né, a gente não tem certeza, mas é dito, por exemplo, que na Segunda Guerra, o Reich, lá do Hitler, eles sabiam manejar magia, né? E por isso eles tiveram alguns ganhos. Mas, como eles estavam identificados como objeto de poder ou de conquista, inevitavelmente isso acaba ruindo, que é o que ele vai falar aqui, né? Eles podem conquistar, dado a sua proximidade e identificação com os materiais que você trabalha. Então, tem um manejo, sabe lidar com aquilo, né? Resultados temporariamente mais potentes e mais rápidos de realização do que o próprio trabalhador na fraternidade branca. Mas os resultados são efêmeros. Eles levam à destruição. Por quê? Porque está identificado com os próprios veículos, com o próprio objeto de poder. E o desastre em sua atividade. E o mago negro é finalmente afundado no cataclismo que é resultante. Então, às vezes, pode ser que certos trabalhadores que manejam energia possam ter resultados mais rápidos. Por quê? Porque ele está fazendo algo direcionado para, sei lá, um ganho financeiro ou uma expansão de alguma coisa. É algo mais palpável, é mais fácil de manejar. Quando a gente está fazendo um trabalho de alma, a gente está saindo desse mundo e abrindo espaço para uma consciência totalmente nova, que vai primeiro impressionar tudo isso, vai fazer um trabalho mais lento, só que mais profundo. E à medida que esse trabalho vai acontecendo, ele vai ficando mais sólido, ele vai tendo uma base mais potente. E aí, então, ele vai tendendo a se manter perene. Então, é só para a gente entender. Quando a pessoa faz um certo tipo de magia com uma finalidade específica material, ela pode ter um sucesso mais rápido. Mas fazer uma analogia, Você consegue rapidamente pequeno, acho. A alma, ela impressiona mental, lá para a gente poder criar coisas boas. E quem é que faz essa impressão muitas vezes mais? em geral, tem algum contato com a alma, que desenvolveu certa habilidade, só que aí é a própria mente, é a própria personalidade, com a sua motivação, que em geral é egoísta, no sentido de que ele quer para ele ou para o grupo dele. E aí, Não tem participação, nem nessa impressão aí. ela vai tentar. Lembra da última frase que eu li? Que a gente tem que se livrar da forma pensamento? Ela nunca vai existir. Mas o indivíduo desenvolveu ao longo das encarnações um certo poder mental e uma construção de forma de pensamento potente que isso fica praticamente uma casca. E o indivíduo está tão focado em manejando as energias dele para a realização que ele quer, que a alma, coitada, está ali, ó, impressionando, mas não tem abertura para isso. Ele não vai, por exemplo, meditar e pedir para a alma funcionar. Ele quer alguma coisa e ele vai usar o recurso dele para conseguir aquilo. Então, não é que a alma desiste dele, mas cria uma casca dele. E aí ele entra nesse cataclismo porque é uma lei universal. Porque vai ser a consequência daquilo. Porque enquanto ele vai estar focalizado nisso, ele vai talvez ter um pouco de sucesso. Mas o sucesso não tem fundamentação. Imagina você construir um castelo num solo arenoso, é isso? Porque quem dá a firmeza do propósito é a alma. Então, assim, Só que ela tinha levantado a mão antes. Não tem problema. E pode acontecer dele já estar com um propósito de alma ali formado, com várias encarnações, e aí voltar em uma coisa de propósito, se perder de novo, né? Ter essas habilidades e seguir esse outro caminho também, de novo. Fala de novo, por favor. Eu acho que eu não entendi. Ele tem um propósito de alma antes dele encarnar, que ele já vem trazendo de outras encarnações. Só que aí
ele volta e entra de novo nesse. Ele tem essas habilidades e pode desentortar de novo para o outro caminho que não seja da alma ali, né? Pode. E aí meio que volta para trás, assim, ou quando ele já tá, quando a gente já está no processo evolutivo de alma, é difícil a gente. O ganho de consciência nunca é perdido. Existe sempre um range, assim, do que a gente pode desenvolver numa encarnação. Não assim e nem assim. Então, não é que a gente tem um super livre-arbítrio, mas também não é que tudo seja destino. Né? Tem um espaço aí que depende da gente. Então, a alma, quando ela cria essa encarnação, ela sabe das possibilidades. E, às vezes, ela cria algumas encarnações, alguma personalidade, condições de personalidade que são mais desafiadoras do que outras. E aí ela sabe que dentro desse desafio há um risco maior. Igual quando você faz investimento, se você tem lá os investimentos de baixo risco e os de alto risco. Às vezes a alma trabalha nisso. E ela meio que paga para ver, porque é o dentro de um propósito dela. Né? No nosso lar 2 lá, eles têm um propósito, uma missão. Né? Aquele lá que não sei se todo mundo assistiu, mas que tem uma casa. Isso. Ele vem já com essas habilidades de alma para fazer um trabalho. E as condições para isso. E as condições, só que aí ele se perde no meio do processo e passa a entrar numa magia negra daí? Nesses casos, são mais desvios de conduta do que de magia negra. O indivíduo que pratica magia negra de verdade, ele, em geral, é mais avançado na consciência. Ele tem uma certa habilidade mais refinada. E aí, existe esse certo perigo. Mas, o ensinamento diz que depois de todo o nosso processo de reencarnação, é muito difícil um indivíduo que vem trabalhando com a alma se desviar tão facilmente. Em geral, são indivíduos que já vêm há algumas encarnações seguindo esse caminho que vai construindo o desvio. Porque uma vez que você começa a se conscientizar e cultivar um caminho, um contato com a alma, a clareza fica maior, que você meio que não consegue se enganar. Você pode ter deficiência de outras coisas, mas a sua consciência está ali, ó, marcando passo. Tá. Mas os desvios são sempre possíveis, porque o plano ele é construído ao longo de diversos encarnações. Você viu, não citando o filme, né? Tem indivíduos ali com bastante materialismo. Né? Então, a alma sabe que tem essa possibilidade. Mais vulnerável para desviar. Eu acho que nem é um desvio, acho que é mais uma experiência mesmo. Aqui é um desvio mais sério, porque aqui o indivíduo está mais consciente. Ali não tem tanta consciência, aí a parte externa acaba intervindo. É um pouco o que acontece com a gente em algum momento. Sim. Né? Porque se a gente, tudo que a gente sabe, já era para a gente ter um domínio maior de tudo que acontece da nossa mente, das nossas emoções, já era para a gente estar mais conectado com a nossa Dharma. Isso não sabe. Né? Então, a gente está progredindo, né? Mas, assim, a materialidade puxa a gente com muita força. Tem uma vontade interna para não responder tanto a isso. É que eu ainda acho que a nossa materialidade ela joga no fundo de uma forma proposital para realmente dificultar o crescimento. Eu tenho esse sentimento, sabe? Eu acho que nem é um propósito de propósito. Eu acho que é porque é da natureza dela. É da natureza dela se materializar. Igual quando a gente fala, por exemplo, de uma forma de pensamento, um elemental. Você cria um elemental, a natureza do elemental é concretizar aquilo. Independente se for um pensamento de luz ou um pensamento negativo. É da natureza dele. Opa, tem um pensamento, deixa eu dar forma. Vou materializar. Então, é da natureza física estar aqui na matéria. É da natureza emocional responder a isso. Não, isso eu concordo, mas eu ainda acho que estamos num momento de energias que são muito fortes para que a gente não evolua, porque estamos num momento de transição. Não quer que a gente evolua tão facilmente assim, que a gente chega. Eu sei, posso estar equivocada, tá? Mas eu sinto que é uma pressão forte para que, tipo assim, aquela ali está começando a dar o caminho certo. Opa, deixa eu dar Pode ser, né? Pode ser. Eu ainda acho mais, mas é um. É bom focar nisso, tá?
eu ainda acho mais que é da própria natureza o material. Que tem, igual a gente sempre vê, né? Aqueles 7 níveis e os 7 subníveis. Os mais densos é da natureza deles, né? A densidade. Mas vai saber, né? Também, mas pode ser que tenha umas outras interferências ali. Mas os exemplos das cápsulas mesmo, que algumas vieram de urânio, os de capela que vieram para evoluir, e no final destruíram. Mas não foi bem assim. É meio romântica essa visão. Mas se vieram para algum plano bom, não conseguiram, né? Será? Não sei. Não, né? Eu não tenho certeza sobre isso. Lá no Egito, a pena eu não escutei esse menino que você falou? Ah. O que você Não, que tem que falar dos raios, eles dão um exemplo da evolução aqui no planeta Terra, que vieram algumas raças que não deram certo, mas que elas vieram com o propósito de evoluir, né? É que tem uma linha de ensinamento que fala isso, não é muito a minha linha, né? Tá. Como eu acredito, pessoalmente. Porque eu acho que, por exemplo, a raça lemuriana, a terceira raça, ela tem presente no corpo. Então, ela é maior, mas é tudo relacionado ao corpo. Né? Então, acho que é muito fácil que houvesse um desvio, porque você está lidando com energia estritamente material. Mesma coisa com os Atlantes. Eles querem trabalhar energia emocional. É fácil, né? Se desviar. Porque você está trabalhando ali com aquilo, né? E, na verdade, eu não acho também que seja um desvio. Eu acho que é o próprio processo de viver cada substância de cada planozinho vai subindo, né? Mas é como eu vejo. Né? Mas faz todo sentido. Dá pra Betinha. Fala, Betinha. Tá, última. A gente pode dizer que a magia negra não necessariamente ela trabalha com coisas para o mal ou para a destruição, e sim que ela trabalha em níveis inferiores ao nível da alma e por isso trabalha mais com questões materiais. Por que eu estou perguntando isso? Porque, por exemplo, a gente foi lá na Brasil, né? Lembra que a gente foi na Brasil dos algodões? Lembra? Então, aquilo lá, para mim, é isso aí. Ou eu estou errada? Eu acho que não é. Não? Então, por exemplo... Mas não é o quê? Não é magia. Não é magia. É rudimento de magia. Não é magia. É antes ainda, é anterior ainda. Ah, então tá bom. Mas dá um exemplo, então, de uma coisa que é Por mais... exemplo, vou falar conceitualmente, não se assustem, tá? Conceitualmente, tudo que é um manejo de energia para um fim egoísta é magia negra. Isso, usa muito mais. Conceitualmente. É um pouquinho só. Conceitualmente. Então, vou falar, eu estou fazendo uma meditação do segredo para comprar um carro. É um tipo de magia negra, conceitualmente. Porque eu estou usando uma energia que é espiritual, que tem um fim para o progresso do todo, e eu estou usando para mim, conceitualmente. Tá? Mas não que seja assim. Quando a gente está falando de magia negra, a gente está falando de indivíduos que sabem manipular a matéria. Então, quando eu falo de, por exemplo, tem correntes de pensamento que falam que o Vitor é um mago negro, acho possível. Acho possível. Porque era um grupo de pessoas que tinha bastante conhecimento no manejo mental de matéria. Quando o indivíduo vai lá no terreiro e faz uma mandinga para o outro, isso é um rudimento, porque ele está trabalhando aqui, ó. É mais rudimentar ainda. Tá. Não é, Angela? O que você acha? Quem trabalha com magia negra tem uma mente muito diferente. Exatamente. Muito acima da maioria da gente. Exatamente. Que é o que ele está falando aqui. Conhece tudo. Cria os elementais da maneira do interesse Próprio. egoísta próprio. Mas geralmente, você falou que geralmente
eles tendem a não conseguir, porque eles já estão treinando bastante. Em geral, sim. Foi o que aconteceu Em geral, sim. na Alemanha, então. Ou Não é isso, né? Porque não deu certo, eles queriam, né? num dado momento, deu. Sim, não, no dado momento, sim, eles conseguiram manejar muita coisa. Se você comprar, ligar a magia, você comprar um carro e dar carona para as pessoas, O que eu falei? Não quero que ninguém seja culpado. Eu estou falando que eu não tenho mais. Só para a gente entender da onde a gente está indo. Não tem nada demais, entendeu? Mas é importante falar. É importante falar. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. O que eu estou querendo dizer é. Então, não tem nada de errado nisso. Tá? É só para a gente entender que é uma coisa que é outra. Porque senão a gente tende a pensar que a magia negra é fazer um trabalhinho, um cultozinho, e a gente está falando de outra coisa, de outro tipo de manipulação. Baseado no que ela falou, que as pessoas extremamente inteligentes, sabem ali, eles estariam num processo evolutivo de alma, e aí usaram isso para o lado errado, dizer ruim. Sim. Mas eles, se Só eles como eu tivessem falei. usado para o lado de alma, eles já estariam nesse estágio maior. E podem voltar a ser, né? Porque isso tudo, lembra, criou um karma negativo, a esse karma negativo, ele vai, em alguma medida, provocar experiências, e as experiências vão provocar uma reorientação. É assim a vida. O que eu quero, só para a gente fechar isso, é muito difícil algum de nós aqui, na próxima encarnação, virar um nome negro. Muito difícil. Por quê? Porque a nossa alma vem se treinando para um lado. É difícil numa vida falar, agora eu não vou mais por aqui. É algo que vem acontecendo, já. A maneira como a pessoa vai se desenvolvendo, a maneira como ela vai tomando certos caminhos, a maneira como ela vai passando por certas iniciações, isso é uma construção. Então é muito difícil do nada, muito raro, muito raro. Os alquimistas têm 4 a 1. Aqui na magia branca, né? Mas com grande poder. Nós somos todos. A gente não está transformando chumbo em ouro? Eu queria. A gente não está buscando o elixir da vida eterna? Isso eu queria. Mas o do Guilherme já tinha uma iniciação alta, né? Possivelmente. Mas não tão alta. Possivelmente alta. Está me deixando profundo. Aquele grupo, né? Aquele grupo. Não é só ele, né? não. Era um grupo. Era um grupo. Eu queria te perguntar, da mesma forma que nós temos no médico que estão aqui na França, né, que a gente segue e protege e tal, eles também têm, né? Tem. Mais ou menos aquela mesma. Tem, só que não nesse nível de consciência de alma, porque eles não têm as iniciações mais altas, então eles não têm o mesmo poder. Só que o que o mestre da sabedoria faz? Ele não se promete, entendeu? Ele fica lá inspirando e irradiando, é o livre-arbítrio total. Opa, aqui. O outro mais puro, né? Exatamente, é isso mesmo. Não é uma pergunta, é uma afirmação, ó. É uma afirmação que ele está fazendo. Que o Hitler manipulava símbolos arquetípicos para concentrar energia emocional, e essa energia emocional era das pessoas que ficavam em volta dele. Tá? É o que eu estou falando aqui. E mesmo das pessoas que habitantes do lugar. Isso é manejo de energia. Isso é manejo de energia. Imagina, muito mais potente. Por exemplo, a suástica alterada. Então, ele pegou um símbolo sagrado, que era a suástica, e ele reverteu, colocou numa certa angulação, porque ele queria manipular um tipo de energia a partir disso. Isso é manipulação energética. Consciente. Que a população dava, né? A própria estética, né? Isso a gente não pode esquecer que a Alemanha é uma alma de parto raio.
Então, a própria estética, olha os uniformes, a maneira como eles se organizavam, ficou até ligado. Isso tudo é particário, isso tudo é organização estética para mostrar um cenário de beleza. Sabe aquela companhia, aquela academia, companhia atlética? Sabe o logo? É uma imagem criada pelo exército nazista. Daquele modelo de perfeição muscular, porque eles tinham um embasamento estético muito forte. Porque o que mais a gente olha? Beleza. Um padrão de beleza. Não é o que eles queriam vender? Uma raça perfeita? Perto da gente tá armado branco? Super branco. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. A união de quarto e quinto raio. Acho que nunca teve no planeta alguém que fosse tão artístico e tão científico junto. Nossa, Paulinho, o músico em si, uma pessoa, sei lá, um cantor músico influente, muito positivamente, que consegue atingir nações, assim. Ele pode ser considerado, isso pode ser considerado uma magia branca, no sentido de... Mas, em geral, é energia emocional que ele mobiliza. Ah, tá. Pode ser um fundamento para. Lembra que a gente começou a apresentação falando, o que será que é possível a gente fazer como humanidade quando a gente estiver polarizado na mente? Porque hoje a gente é polarizado no emocional. Um show é uma grande troca de energia emocional. Potente, imagina. Se já foi um show grande, é muito legal, né? Mas é energia emocional que está vibrando ali. Positiva. Não. Quer dizer, pode ter uma... Mas não é um manejo consciente daquilo. O que determina a magia é um manejo consciente. É isso. Pode ser um caso bem específico, mas não é... Pode. Já que eu explico fazer aqui, por exemplo, quando a gente faz a meditação, uma maneira de consciência. Quando a gente cria uma forma de pensamento e irradia, o que a gente faz no Lochê? A gente constrói uma forma de pensamento sobre aquele arquétipo, sobre aquele signo. E aí a gente irradia isso para inspirar a humanidade. Isso é magia branca. Esse show que teve da Madonna, que teve um monte de... Ali foi consciente. Mas eu acho que ainda é tudo emocional. Eu acho que é tudo astral ainda. Mas de como mesmo sendo astral, funcional, pega, né? Assim. Super leve. Só que é efêmero, é momentâneo. Entendi. Todo mundo comenta, daqui a pouco passa. Fecha por favor, só a gente vai... Tipo, traga pelo amor de vocês. Só que